Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante e essa palavra já vem sendo ministrada no meu coração tem alguns dias. Existem pessoas que elas não se importam com a palavra. Existem pessoas que elas se importam com várias coisas. A palavra não é tão importante. A Bíblia diz que a pessoa que está verdadeiramente faminta, o amargo é doce. O amargo é doce para quem está faminto. Mas a pessoa que está farto, ela pisa o favo de mel. É o que a Bíblia está dizendo sobre pessoas que estão fartas, estão cheias, estão inchadas. Então, para elas, o alimento da palavra de Deus não vale a pena, é desprezado, mas um dia vai fazer falta. Um dia não haverá mais igreja, um dia não vai haver quem pregue, a não ser as testemunhas mártires e os 144 mil que estarão dando testemunho aqui na terra. Mas vai haver uma época de escassez, não de pão, nem de água, vai haver uma fome, uma sede, e as pessoas, elas vão procurar de mar a mar, do Oriente ao Ocidente, procurando ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vão chegar a desmaiar. A palavra do Senhor, ela é muito importante. Muito importante. Nela há salvação. Nela nós temos acesso às verdades do reino de Deus. Olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração. Depois da oração eu vou colocar uma vinheta, tá bom? E a gente já volta na palavra. Pastor, só para eu saber, do que o senhor vai falar hoje? Do que o senhor vai falar? O que vai ser pregado? Eu quero pregar sobre o seguinte tema: por que as pessoas não se arrependem? Por que as pessoas não se arrependem? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Em nome de Jesus, então vamos orar. Vamos orar. As pessoas estão chegando. Aleluia. As pessoas estão entrando aqui. Já estamos com 2 estados. Estamos com, na verdade, são 3 estados, né? Ceará, São Paulo e Minas Gerais. O pessoal de Pernambuco não entrou ainda. O pessoal de Brasília também não entrou. Mas estamos transmitindo já, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos orar? Então vamos agora entrar em oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nessa hora nós estamos na Tua presença em oração e pedimos nesse instante que aonde quer que chegue essa programação, que chegue a Tua luz, que chegue a Tua paz e que o mal seja neutralizado, toda ação do maligno seja neutralizada agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda força do mal que tente atrapalhar, que seja cancelada agora. Pai, envia os teus anjos, opera, Senhor, dá livramento, que o Senhor possa entrar dentro desse lar, tirar todo o ódio, toda a tristeza,
toda angústia, toda dor. Que Deus possa dar um abraço na tua família. Oh, meu Pai, que o espírito de separação, de divórcio, que o espírito de briga, de ódio, de contenda, seja repreendido agora. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, que todo mal seja arrancado. Pai, opera nesse coração. Que esse coração seja tocado. Que esse coração seja, nesse instante, tocado pelo a mão do Senhor. Que o Espírito de Deus possa operar no seu coração, trazendo vida. Que haja vida, que haja luz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e Pai amado, nós nos achegamos a Ti com toda sinceridade. Queremos lhe pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, tudo aquilo que cometemos contra o Senhor em palavras, em atitudes, em pensamentos, tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito, nós pedimos perdão. Perdoe, ó Pai. Perdoe. Lave o nosso coração. Queremos ser parecidos contigo. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas. Senhor, há um desejo no nosso coração de andar nos Teus caminhos, de obedecer a Tua palavra. Senhor, com todas as nossas limitações, enquanto estivermos nesse vaso de barro, teremos lutas, enfrentaremos a nós mesmos e às vezes vacilamos. Pedimos a Ti, Senhor, nos ajude. Pedimos o Teu socorro, o Teu amparo. Nos esconda de todo mal, Senhor. Oh, meu Pai, tem tanta gente sofrendo. Tem tanta gente sofrendo. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa. Tem gente que está muito mal, meu Pai. Tem gente que está no fundo do poço. A gente vê o sofrimento no semblante das pessoas. Aquele peso, aquela dor. E nós podemos orar por essa pessoa. E é o que nós fazemos agora. Que o Senhor possa alcançar. Alcance o aflito, Pai. O necessitado. Alcança aquele que não tem mais saída. Ele já tentou de todas as formas possíveis. Na verdade, essa pessoa, ela não está suportando nem mais viver. Existem pessoas que elas estão sobrevivendo. Elas não estão mais vivendo. É por essas que eu peço. Visite essa pessoa, meu Pai, rejeitada por esse mundo, desprezada, humilhada. Essa pessoa que está com uma tristeza profunda. Essa pessoa que está angustiada, está com uma angústia na alma.
e ela não sabe o que fazer. Meu Pai, meu Deus, acha essa pessoa, Senhor. Acha essa pessoa, Jesus. Eu te peço, ache esse homem, essa mulher. Talvez essa pessoa sintonizou agora a rádio. Ela estava procurando uma estação para aliviar o seu pensamento. E ela encontrou essa rádio. Saiba que Deus direcionou você para ligar nessa rádio. Deus achou você. Ele tem visto as suas lágrimas, o seu sofrimento. Ele tem visto a sua angústia. Ele tem visto que você tem feito de tudo para salvar o seu casamento, para salvar o seu filho. E Ele quer lhe ajudar. Ele quer ajudar você nessa tempestade. Ele quer fazer cessar os ventos, acalmar o mar e se fazer bonança. E que o Espírito Santo possa confirmar o que nós estamos profetizando agora. Receba o toque de Deus. Talvez você não consiga entender o porquê. Talvez você nunca ouviu essa programação e agora você se sente num ambiente diferente. As lágrimas estão caindo. Você está falando com Deus. Você está abrindo o seu coração. Você está num ambiente profético. E o Espírito Santo está libertando, está curando. Ele está salvando você. E que em nome do Senhor Jesus, essa angústia saia, essa dor no peito saia. Em o nome do Senhor Jesus, que essa tristeza vá embora e que você sinta paz. Em o nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Senhor. E te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Diga, amém. Diga, graças a Deus. Respire fundo. Deus é contigo. Graças a Deus. Respire fundo, meu irmão, minha irmã. Você que nos ouve pela rádio, você que nos acompanha pelo Facebook. Respire fundo, receba a força de Deus no seu coração. Que Deus te dê muita força para que você vença os desafios, que você possa vencer essas tempestades. Nós iremos agora ler a palavra do Senhor. Eu convido você a ler a palavra. Eu já estou aqui com minha Bíblia. Nós vamos falar hoje por que as pessoas não se arrependem.
Epístola de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Eu espero você achar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12. O título aqui na minha Bíblia está assim: A origem do pecado. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vou repetir esse último versículo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, ela mostra a origem do pecado, ela mostra o caminho que é percorrido até a pessoa ela se ver dominada, entranhada no pecado e chegar ao estágio final. Então, nós vamos falar hoje por que as pessoas não se arrependem. Por que tem gente que não se arrepende do pecado? Para que a gente possa entender o porquê que as pessoas, elas não se arrependem do pecado que estão cometendo, nós precisamos entender essa sequência. Precisamos entender esse caminho, o caminho do pecado. Então, para isso, nós vamos ver aqui, a Bíblia diz que a pessoa, ela começa sendo tentada, não por Deus, mas pela sua própria cobiça. Então, tudo começa com uma pessoa sendo tentada pela sua própria cobiça. A cobiça é um desejo
uma ambição, uma ganância excessiva, sabe? Uma vontade exagerada, para que a gente possa entender o que é a cobiça, porque começa pela tentação que é gerada pela própria cobiça. Para a gente entender o que é a cobiça, a gente pode abrir aqui a Bíblia rapidamente. Você que pode abrir a Bíblia rapidamente em Êxodo capítulo 20. Aqui a gente vai entender realmente o que é a cobiça. Êxodo capítulo 20, verso 17. Acompanhe aí na sua Bíblia, você vai entender o que é cobiça. Nós precisamos entender o caminho para que seja revelado o porquê que as pessoas não se arrependem. Então, no verso 17, Êxodo 20, verso 17, nós estamos lendo os 10 mandamentos, tá? Então, no verso 17, é o finalzinho, no último versículo, ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Olha só. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, o seu empregado, nem a sua serva. Nem é para cobiçar o boi do próximo, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então a cobiça é um desejo pelas coisas dos outros. Traduzindo, né? Então, começa aqui, ó, nos olhos. Então, o que acontece? A pessoa, ela é tentada pela sua própria cobiça. Ela quer o que é dos outros. Então, começa por aí. A origem do pecado começa querendo o que é dos outros. É por isso que Satanás, Lúcifer, caiu, porque ele queria o trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus. A cobiça entrou no coração dele. Então, tudo começa pela cobiça, a tentação pela cobiça, a cobiça da pessoa. E aí o que acontece? Aqui Tiago diz assim, a própria cobiça, verso 14, quando esta o atrai, a cobiça atrai e seduz a pessoa. A pessoa é seduzida pela cobiça. E aí, verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer que estava sendo gerado dentro da pessoa, e aí ela dá à luz o pecado. Chega a hora que aquela tentação, que aquela cobiça, ela gera na pessoa o pecado. E aí aquela pessoa, ela vai concretizar, materializar aquilo que estava só no pensamento, aquilo que estava só no olhar, no pensamento, aquilo é concretizado, materializado no pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então, por que a pessoa
ela não se arrepende. Por que tem pessoas que elas não se arrependem dos seus pecados? É porque é o seguinte: enquanto a pessoa ela está na fase da cobiça, do desejo, a pessoa ela está embriagada nas paixões do mundo, a pessoa ela tem uma ambição, uma ganância, ela está ainda naquela tentação. E aí o que acontece? Aí a pessoa ela vai e comete o pecado. Quando ela comete aquele pecado, ela achou prazer naquilo. Então uma pessoa ela está vivendo uma vida de pecado e ela está na fase de achar que aquilo ali é bom para ela. É como Satanás manifestou naquela serpente e disse: não, isso não é ruim, isso vai ser bom, isso é agradável, você pode comer. Então uma pessoa ela comete o pecado e ela está achando bom, ela está fazendo o que é errado e ela está sendo prazeroso para ela até chegar na hora da morte. Porque como existe uma sequência da origem do pecado até o final, existe essa sequência. Então a pessoa hoje ela está se prostituindo, ela está adulterando, ela está roubando, e enquanto não chega no último estágio, porque vai chegar no estágio da morte. A Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vai chegar, a conta vai chegar. Então uma pessoa ela está pecando, ela está se prostituindo, ela está ali vivendo uma vida de prostituição, ela está prostituindo-se com o seu namorado, com a sua namorada, está vivendo uma vida como se fosse de casado, está roubando, está fazendo algo que é pecado. E agora ela está achando bom, ela está achando ótimo, porque o pecado ele traz uma sensação de que a pessoa ela está, vamos dizer, sendo saciada. Então uma pessoa ela está, por que ela não se arrepende? Porque ela está achando bom. Ela está se sentindo prazer, a carne dela está sentindo prazer, por isso não se arrepende. Mas como há um caminho a percorrer, vai ter uma hora que do pecado, aí vai começar a chegar na morte. O pecado está na fase do prazer, da pessoa se sentir bem. A pessoa ela está saciando a sua carne traz esse prazer para ela. Só que quando entrar na última fase, porque o pecado gera morte. O pecado ele gera morte. Não tem como. Então vai chegar um momento que a morte vai se aproximar. Vai chegar a hora que aquele pecado que está sendo cometido, que a pessoa ela está
se achando, sabe? Ela está... Porque a carne está saciada. Ela está vivendo no pecado. Ela sabe que está vivendo no pecado. E a carne dela está sendo saciada. Ela não se arrepende. Quando começar a fase da morte, quando as coisas começarem a ficar podres, porque é como um pedaço de carne. É como um pedaço de carne. Tirou ali, tá novinho, beleza, tal. Primeiro dia, você deixa ali e, sabe, e tá ali. Mas quando começar a apodrecer, vai começar a cheirar mal, as coisas vão começar a dar errado. As consequências vão começar a chegar. Você que está me ouvindo pela rádio, talvez você esteja no estágio em que a pessoa nem pensa na morte. Ela nem pensa na morte. É só prazer. É só prazer. É só festa, bebida e rock and roll. Só que é o seguinte: depois do pecado consumado, vai entrar na fase da morte. Essa é a hora que a pessoa vai se sentir um lixo. A conta do pecado vai chegar. Não tem como escapar disso. Existe um caminho da cobiça, da tentação até a morte. Então uma pessoa, ela não se arrepende porque a conta não chegou ainda. Para ela tá bom, tá sendo gostoso, tá sendo prazeroso. A carne dela tá sendo satisfeita. Mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. Quando chegar na morte, quando se aproximar a época da morte, quando eu falo da morte, eu falo das consequências do pecado. Aí a pessoa, no lugar de prazer, ela vai sentir-se usada, desvalorizada. Ela vai se sentir um lixo. A pessoa vai se sentir só. Isso é consequência. A pessoa, ela vai sentir. É essa hora que a pessoa, ela se arrepende. Enquanto tiver no prazer da carne, ela não se arrepende. Ela vai dizer assim: eu vou deixar meu cigarrinho? Não, tem que chegar o câncer primeiro. A pessoa vai dizer assim: eu vou largar a minha cervejinha? Não, tem que vir a cirrose. Enquanto não chega a morte, enquanto não chega a conta, tá prazeroso. Entendeu? A pessoa vai para uma festa, ela tem uma vida promíscua, ela fica com um, ela fica com outro, ela fica com não sei quem. E quando der no exame a AIDS, quando as doenças chegarem, quando o abandono chegar, quando a desvalorização chegar, ela vai começar a sentir o peso do pecado.
enquanto ela está no bem bom, balada, bebida e tal, vivendo, sabe, só para isso mesmo. O dinheiro que pega, balada, bebida, motel e tal, está vivendo nessa vida e está sendo prazeroso. Você está se sentindo o último biscoito do pacote, mas só que a conta chega. Quando a conta chegar, aí, meu irmão, minha irmã, a pessoa vai se sentir lá no chão. É desse jeito. A pessoa vai sentir um bagaço da cana. Quando moe assim, ó, põe assim, aí dobra, põe de novo. Quando a pessoa está só o bagaço. E ela vai dizer assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso? Essa é a hora que vem o arrependimento. Eu sei que essa pregação não é uma pregação gostosa de se ouvir. Eu sei que essa pregação não dá ibope. Eu sei que não dá. Na verdade, a Bíblia diz que se o dom for de exortar, que faça. Que faça mediante a fé. E a gente tem pregado, exortado, estamos ministrando, desconstruindo coisas. Eu sei que o fogo não pega de uma vez. Existem coisas que precisam ser desconstruídas. Sabe? Quebrando coisas. Arrancando pensamentos errados. Mas nós estamos pregando a palavra do Senhor. Estamos pregando a palavra do Senhor dia e noite, incessantemente. Eu vou dizer uma coisa para você. Você nunca vai chegar ali na igreja. Você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa. Nós temos trabalhado de uma forma que as pessoas entendam que não há como ter salvação sem que haja arrependimento. Não tem como. Não há como seguir Jesus sem cruz. Não há como ter salvação sem arrependimento de pecados. Enquanto as pessoas vão para a igreja para buscar uma bênção, a Bíblia diz: sê tu uma bênção. E isso não quer dizer você ter... Não, pastor, eu tenho uma toalhinha. Não, não quer dizer isso. Seja você a bênção. Enquanto você está na fila da bênção, enquanto você está esperando que alguém bote a mão na sua cabeça e declare que você está recebendo aquela bênção, enquanto os pensamentos das pessoas forem: eu vou para a igreja para buscar uma bênção, a Bíblia diz: seja uma bênção. E as outras bênçãos vão te alcançar. Elas vão te alcançar. Então nós iremos bater para desconstruir cobiças, pecados que geram... O que geram? Geram uma morte. O pecado não gera vida. O pecado não traz nada a não ser um prazer temporário.
pessoa tem prazer agora, mas quando a conta chegar, quando a morte, quando as consequências chegarem, a pessoa, ela vai sentir na carne. Amado irmão, irmã, tome uma atitude hoje. Não espere a morte chegar. Não espere a consequência chegar. Mas arrependa-se. Se volte para o Senhor enquanto é tempo. Se volte para Ele de todo o seu coração. E eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus, Ele trará o perdão dos pecados e você terá vida. Vida e vida com abundância. Uma vida plena, com paz, sem ser preciso estar envolvido nas coisas desse mundo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar. Essa foi a meditação dessa noite. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia! Prepara o seu coração. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós recebemos a Tua palavra, Senhor. Acreditamos na Tua palavra. Existe uma origem, existem processos da cobiça, da tentação, que gera o pecado, que gera a morte. E existem pessoas, meu Pai, que hoje estão colhendo o resultado de uma vida pecaminosa, de uma vida onde elas fizeram a vontade da carne, viveram uma vida inteira no pecado e agora estão arrasadas, estão colhendo a consequência de uma vida de pecado. As pessoas, elas pecam e ela, naquele momento de prazer, acham que não vão colher nada, que não vai acontecer nada, que vai continuar roubando, que vai continuar se drogando e que nada vai acontecer. Pai querido e Pai amado, aonde quer que esteja chegando essa palavra, essa pregação do Evangelho, aonde quer que esteja sendo semeada essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa operar. Opera, Senhor, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E se essa pessoa, ela tem essa consciência, e ela é sincera de dizer: Deus,
Eu tenho vivido uma vida no pecado. Eu tenho vivido uma vida de prostituição, de adultério, de roubo, de mentira, de pornografia. E se essa pessoa, ó Pai, com toda sinceridade, ela chega diante do Senhor, abre o seu coração e diz: meu Deus, me ajuda, porque eu não quero viver essa vida mundana, pecaminosa. Eu não quero mais. Eu quero uma vida nova. Eu quero andar no teu Espírito. Que o Senhor possa abraçar essa criatura. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa e restaurar a sua vida, reconfigurar a sua vida. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, eu peço por essa pessoa. Eu peço por esse homem, por essa mulher, e aquele que tem sido tentado, como diz aqui a palavra. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pai querido e Pai amado, essa pessoa que tem resistido às tentações, que tem perseverado em andar nos teus caminhos, na tua palavra, que o Senhor possa abençoar. Dê forças, meu Pai, a este que está suplicando, implorando aos teus pés, dizendo: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus.